Bom, vamos lá, Olá a todos. Nós vamos estar iniciando o nosso treinamento de artífice, bombeiro hidráulico do nosso POP 029, versão 1. Devido aí a essa questão da pandemia do Covid, a gente adotou alguns procedimentos e durante esse treinamento a gente vai estar observando o que mudou durante a atividade de vocês. O objetivo principal do nosso treinamento aqui é fazer a orientação quanto aos cuidados na manutenção, e essas manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas, nas instalações hidráulicas e similares, nesse momento aí que a gente está de pandemia. É claro que pegamos muita coisa que vocês já fazem, já executam, né, procedimentos que vocês já têm, porém, nesse momento, a gente está tendo alguns cuidados a mais que devem ser levados em consideração. Primeiro, a gente tem que levar em consideração os EPIs que vocês vão estar utilizando. E aí a gente tem lá a PFF2, a proteção respiratória, a gente tem o Tyvek, a gente tem o óculos ampla visão com vedação lateral, a gente tem a luva de látex e o capacete. Dependendo da atividade que vocês vão estar executando, talvez vocês precisem trabalhar com uma bota de borracha ou com a luva de PVC. Mas nesse momento a gente está falando de intervenções mais simples. Tá? A gente não está falando de uma atividade onde você tenha que ter uma intervenção mais aprofundada, onde tem jorra muito esgoto, coisa do gênero. Aqui a troca de um equipamento, o desentupimento de um vaso, a gente não está falando em entrar em caixa de gordura ou em caixas de esgoto, não nesse momento. Por isso esses EPIs mais simplificados, ok? Ainda com relação ao material que vocês vão precisar utilizar, a gente tem aí saco plástico para descarte, solução para limpeza. Essa solução para limpeza vai ser água e hipoclorito de sódio. Esse hipoclorito ele é o cloro, a gente tem uma proporção de diluição específica que já vai estar na diluição que vocês necessitam. Essa solução que vocês vão estar recebendo, ela é importante para que na hora que vocês estejam terminando a atividade de vocês, vocês façam a higienização do calçado, do capacete, do óculos, ok? Então, é o que vocês vão precisar higienizar para sair. E álcool 70 para a questão de lavagem das mãos e a fita Hellman para vocês poderem lacrar as sacolas plásticas. Importante, galera, faça o isolamento da área. Qual é o objetivo de você isolar a área de trabalho? É você mostrar que você está ali, evitar acesso de outras pessoas e a exposição de outras pessoas que não tem nada a ver com a tarefa naquele momento em que você está executando. E quando a gente não isola, a gente não demarca, a gente não diz para as pessoas que naquele momento está tendo uma manutenção e você está fazendo uma intervenção e a pessoa acha normal entrar e sair. Então, área isolada, isso é importante que você comunique ao responsável da área que você vai precisar isolar, intervir numa determinada peça, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Antes de você começar a atividade, isole a área de trabalho. Aqui a gente tem alguns riscos das atividades, como por exemplo, riscos biológicos, risco de acidente, risco ergonômico, risco químico. Aí no risco biológico são os micro-organismos, bactérias, fungos, vírus. E para quem trabalha nessa parte de hidráulica, sabe que o risco com a contaminação ela é muito grande, porque você está lidando com material que é material orgânico. Então a água ela é
uma substância que a gente vive com ela, mas que ela prolifera também vários micro-organismos. Então, a gente tem que ter um cuidado específico. O uso do EPI ele é muito importante. Quando a gente fala de risco de acidente aí, você pode escorregar, se você estiver mexendo numa bomba hidráulica, você pode ter um aprisionamento de dedos. Se você estiver cortando uma tubulação, trocando uma peça, você pode ter ferimentos porque a ferramenta caiu no seu pé, foi projetada, ou porque você acabou aprisionando as mãos com a própria ferramenta. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Ergonômico, porque muitas vezes vocês precisam estar numa posição que não é uma posição adequada, confortável ao corpo, e acaba trazendo dores nas costas, dores musculares. Para que isso não venha trazer para vocês uma indisposição, né, uma dor continuada, se faz necessário que você faça uma troca de postura durante a execução da atividade. E risco químico, porque você vai estar trabalhando aí com cloro, né? Agora tem o cloro na execução da atividade, tem o álcool, que a gente precisa ter alguns cuidados também. Na execução da atividade, a gente tem um passo a passo, e aí a gente tem aí, primeiro, solicitar a autorização do cliente para iniciar a tarefa. Essa solicitação de autorização nada mais é do que uma informação. Você vai informar para o cliente que você vai começar o seu trabalho e se você pode, porque muitas vezes vocês têm que fazer uma intervenção, interditar um banheiro, fechar uma determinada tubulação e não vai ter água naquele momento. E é importantíssimo que o cliente ele tenha ciência do que você está fazendo e se vai ou não atrapalhar a atividade dele. Então, assim, para saber se você pode executar naquele momento que você está ali ou se você vai ter que voltar num horário diferenciado. Então, a autorização sempre tem que ser pedida, ok? Faça a vestimenta do seu EPI, não comece a executar a atividade sem o Tyvek, sem a luva, sem a máscara. Isso não é legal, você pode se contaminar. A empresa está fornecendo para que você esteja protegido durante a execução da tarefa. Importantíssimo, vai começar o trabalho, inicia a ordem de serviço no sistema, tá? Para que tenha o horário certinho de quando você começou a execução do trabalho e quando você está terminando a tarefa. Antes de iniciar qualquer intervenção em redes hidráulicas, veja se elas estão cheias. Por quê? Para não correr o risco de você tomar um banho, né, com o material que tiver ali dentro. Então, tem que drenar as redes sempre que possível, impedindo assim que você venha ter contato com material orgânico que esteja naquela rede hidráulica. Se for realizar substituição de peças, e aí às vezes a gente tem peças que são pequenas, às vezes a gente vai ter peças que são maiores, tem que se ter algumas precauções. Primeiro, retirar com o maior cuidado possível, para que não fique caindo dejetos de material no chão. Vamos pensar que você está cortando um pedaço de uma tubulação de esgoto, e aí, nesse pedaço de tubulação de esgoto que você está cortando, venha um resíduo de esgoto, para evitar que ele fique pingando no chão. Então, tem que se ter um certo cuidado, sempre que possível, tem que cortar a tubulação, tem que remover, já corta, já coloca ela dentro de uma sacola plástica para evitar sujeiras, contaminação no ambiente. Em casos de volumes maiores e que seja difícil de acomodação, tenta reduzir essa peça, tenta cortar ela menor para que ela caiba dentro de uma sacola plástica. Sempre com o devido cuidado para que também isso não venha trazer contaminação no ambiente. Coloque o mesmo dentro de saco plástico e lacre imediatamente. Após retirar esse material, você tem que colocar dentro da sacola plástica e lacrar.
Lacrar para quê? Para que ninguém venha abrir, para que ninguém venha se contaminar. Tá bom? Testar todos os equipamentos, peças, instalações, antes e depois das atividades. Faça parte da higienização das suas ferramentas ao término da atividade com a solução limpadora, que é a água com cloro. Todo resíduo gerado na atividade deve ser colocado em saco plástico, devidamente lacrado com fita Hellman, para descarte no EPAD. Todo o material que vocês forem retirar e vai ser um material de descarte, ele não deve ficar no cliente. A gente vai trazer isso para descarte no EPAD. Ah, Niedja, mas eu não tenho como sair com esse material daqui e onde que eu vou jogar? E você pode perguntar para o cliente. Pergunta para ele qual o local adequado onde você possa colocar aquela peça, se for uma peça muito grande e que seja de difícil transporte. Terminou tudo, galera? Tem que fazer o 5S. Limpar o excesso de sujidade do ambiente, retirar respingos que tenha ficado no chão. Isso é de suma importância, porque isso é a cara da empresa, é a cara do seu trabalho. Se você sai, se você faz uma atividade, deixa o ambiente todo sujo, as pessoas vão olhar e vão falar assim, poxa, que profissional é esse, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de garantir que após a execução da nossa tarefa, o ambiente que a gente está trabalhando, ele está limpo. Isso dá uma visibilidade e uma credibilidade ao cliente da nossa atividade, do nosso profissionalismo, da nossa capacidade técnica. Então, após o término da atividade, você deve retirar o seu EPI. Você vai tirar o Tyvek, você vai tirar a luva, você vai tirar a máscara e aí você vai proceder com o descarte desse material, que vai estar dentro de uma sacola plástica ou devidamente lacrada e vocês vão estar lançando isso aonde? Tem um recipiente específico no EPAD, onde vai receber esse material. E aí você vai jogar esse material ali dentro. É importante que essa sacola esteja lacrada. Por quê? Toda vez que você vai descartar uma EPI, que você vai descartar teu Tyvek, você coloca dentro de uma sacola e lacra ela, porque outras pessoas vão manusear. A gente tem uma equipe de limpeza que nos auxilia nas nossas atividades e esse pessoal, eles acabam manuseando esse resíduo. Então, por isso que deve estar muito bem lacrado dentro da sacola. E aí você vai proceder com a higienização das mãos, do rosto, de partes que possam ter sido contaminadas. É importantíssimo que você faça a higienização. E higienização dos óculos, do capacete e da botina. As botas, elas devem também, após o término da atividade, ser higienizada com a água e o hipoclorito, para evitar a contaminação do ambiente. Importante, né? Cuidados especiais que eu tenho que ter. Antes do isolamento, atentar ao isolamento da área para evitar a exposição de terceiros ao ambiente. No deslocamento entre um cliente e a base da Engepred, é necessário estar o tempo todo com a máscara de tecido, conforme a orientação passada. Vocês sabem que nesse processo de pandemia, eu não posso ficar com meu rosto descoberto, narina, boca, eu não posso ter ele descoberto. Então, durante esse processo, eu preciso estar protegido. Atenção com os objetos pessoais, itens de valor, para não deixar no ambiente exposto, não deixar o tablet em cima de uma mesa, celular em cima de uma mesa, não é legal. Testar todos os equipamentos antes e depois das atividades. Não utilizar acessório como anéis, cordões, pulseiras, fitas no braço para diminuir o risco de contaminação e também de aprisionamento de membros. Principalmente se a atividade que vocês tiverem de fazer seja uma atividade que exija uma manutenção mecânica,
manutenção de motores, que pode puxar esse objeto e prender a sua mão. Seja prudente, respeite os procedimentos de segurança. Conto com vocês para o cumprimento do procedimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí para o supervisor de vocês, que a gente vai estar, assim que possível, respondendo. E eles também, que desenvolveram o procedimento, eles vão ter capacidade técnica para estar auxiliando vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao procedimento executado. Foi tudo muito bem orquestrado, a gente trabalhou em conjunto, então a gente está bem alinhado com relação ao procedimento. Fico torcendo para que dê tudo certo, a gente volte logo aí a poder se ver, para a gente poder ter os treinamentos pessoais. Até a próxima!